Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leide Daiane e esse é o nosso primeiro episódio do Café com Leide. Hoje trago como convidados especiais o nosso pastor Mariano, que é pastor da nossa Igreja Batista Betânia de Feira de Santana e também é cantor. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Gratidão. E assim também, nosso presente, nosso convidado surpresa, que hoje foi revelado, nosso ministro Júlio César, diretamente de Foz do Iguaçu. Ele que é escritor, palestrante e mentor. Seja muito bem-vindo, pastor Júlio César. Amém. É uma alegria estar com você participando desse primeiro episódio, né? Sim. Eu tenho certeza que vai ser canal de bênção para muitas pessoas. Amém, assim seja. Muito bom. Bom, vamos começar com toda a ansiedade que eu estou aqui, mas que ninguém está vendo, brincadeira, gente, à parte. Vamos começar querendo entender e saber quem é o pastor Júlio César. Boa pergunta, Leide. As pessoas geralmente que nos acompanham, né? Principalmente as pessoas que nos acompanham às vezes pelas redes sociais, não sabem quem é a pessoa por trás daquele rosto que realmente elas veem, né? Eu sou Júlio César, casado com Osana Arcanjo há 20 anos, sou pai de 2 filhos, Maria Eduarda e Júlio César Filho. Maria Eduarda tem 15 anos, Júlio César Filho tem 13 anos. Sou ministro do Evangelho, pastor, ministro do Evangelho há cerca de 7 anos. Esse é o 8º ano da minha caminhada pastoral, né? E também um criador de conteúdo na internet já há alguns anos, onde Deus tem me usado para alcançar muitas vidas através também das redes sociais e palestrando, levando o Evangelho onde Deus tem me permitido levar. Amém. E essas ministrações, eu sou suspeita porque eu sempre posto. Eu acho assim que alcança realmente muitas vidas e assim o Senhor me presenteou com essa grata surpresa, esse convidado. E na mesma intenção, nosso pastor Mariano. Quem é Mariano? Primeiramente, gratidão por estar fazendo parte desse início, desse projeto tão lindo, incrível, que eu tenho certeza onde muitas pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, onde eu me apresento, onde eu chego, eu digo assim, eu sou Mariano, casado com a mulher mais linda da galáxia, da Via Láctea e da farinha láctea. O pessoal se acaba de rir, que é a Mel, e nós somos pais da pequena Esther de 3 anos. Hoje o pastor teve o privilégio na ministração de perceber que a Estherzinha, ela é bem o quê, pastor? Pentecostal. Pentecostal, né? demais. Isso é uma bênção, né? Quem está ao nosso redor sabe. E sou um dos pastores, faço parte de uma equipe pastoral da Igreja Batista Betânia, aqui em Feira de Santana, a qual tenho a honra também, o privilégio de ter vocês, né? Você e o Henrique, como ovelhas nessa chamada, nesse caminhar com o Senhor. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Agora imagine o peso da responsabilidade, né? A pessoa com 2 ministros, pastores, cheio da presença, bem casados, cheio de Deus, e aqui para poder discorrer o melhor para vocês, aquele maná mesmo. Eu queria introduzir nosso bate-papo após essas vastas apresentações, vendo que vocês são pastores novos, né? Estamos assim diante de uma sociedade que hoje tem muito essa cultura da ansiedade por ser, por ter, por saber, e fala-se muito em propósito e o que é que eu tenho que fazer aqui nessa terra. E ontem eu tive a oportunidade de ouvir sua ministração, pastor, e eu fiquei assim, e Mariano repostou essas nuances da pregação de ontem sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação. Para quem não me conhece, eu sou advogada, né? Eu estou advogada na minha profissão, mas antes de tudo, eu sou serva. Então, eu não poderia nunca colocar um programa desse sem falar do reino. E essa paixão pelo reino é que me trouxe como convidado de vocês. Eu creio que o Senhor tem muito a fazer. Então, vamos começar esse bate-papo falando a respeito desse propósito, desse chamado. O que é que vocês entendem nessa geração de hoje, tão desenfreada por essa busca da métrica e o propósito? O que é esse tal de propósito que todo mundo busca? Bom, o propósito tem se tornado o pote de ouro do final do arco-íris. Eu te explico. Tem muitas pessoas achando que o propósito tem a ver com aquilo que eu ganho.
ou eu preciso encontrar esse pote de ouro para mim ter muito dinheiro, ser muito rico. E a gente vê muitas pessoas falando sobre propósito e tem criado uma confusão na cabeça de muitas pessoas. Que tem muita gente apontando para vários lados. E a gente tem visto aí até mesmo alguns influencers, alguns personagens nas redes sociais, falando coisas sem sentido acerca de propósito. Porque a gente vê pessoas apontando para vários lados. Aí vem os psicólogos apontam para um lado. Vem os coaches apontam para o outro. Vem os influencers e aponta para o outro. Por exemplo, vai um influencer lá na garagem de carro importado, num final de semana, aluga lá, fica um final de semana com o carro importado, 3 dias, 4 dias fazendo reels, stories, dentro de um carro importado falando sobre propósito. E eu te pergunto, o que propósito tem a ver com carro importado? Absolutamente nada. O que propósito tem a ver com vida, com prosperidade, com financeiro? Nada. Por que eu digo que nada? Porque propósito não tem a ver com o que eu ganho, propósito tem a ver com o que eu me torno. Não é sobre ganhar, é sobre me tornar. É quem eu estou me tornando. Então as pessoas, elas pautam muito em um propósito condicionado a bens materiais. Isso tem gerado uma geração vazia e apegada cada vez mais a bens materiais. Mas eu conheço gente, por exemplo, eu conheço pessoas que abandonaram uma vida financeira abastada para estar na África agora como missionário e não estão ganhando dinheiro nenhum. Mas largaram tudo por um propósito. Eu conheço gente hoje que está fazendo o que está fazendo, que não está ganhando dinheiro, mas está vivendo um propósito. Porque aquele propósito tem tornado ela cada vez mais a versão que ela é diante de Deus, pautado na identidade dela, pautado naquilo que ela nasceu para ser. Então, o propósito não tem a ver com o que eu ganho. Pode ser, existem pessoas que também estão ganhando dinheiro, mas o propósito dela não está condicionado a isso. Isso é consequência. Pode ser que ela ganhe? Pode ser. Sim. Tem empresários hoje no reino de Deus que são abastados financeiramente, que estão vivendo o propósito? Estão. Mas o propósito dele não está condicionado àquilo que ele tem. Não é o fim. Está entendendo? Sim. Então, quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, para a palavra de Deus, nós precisamos entender que o propósito nasce antes. Estou falando agora numa perspectiva bíblica. Quando Deus aparece para Maria, quando o anjo aparece para Maria, o anjo vai entregar uma mensagem para Maria. Mas Maria não foi escolhida aleatoriamente, porque não tem um Deus lá no céu que joga dados. Não tem um Deus lá no céu que joga cartas. Não tem um Deus lá no céu que diz, vou usar fulano com um propósito. Não tem um Deus que escolhe. Tudo que Deus faz tem a ver com um propósito estabelecido na eternidade. Então Maria não foi escolhida, Deus não teve um rompante, Deus não teve assim, acordou, até porque Deus não dorme, mas numa analogia humana, Deus não acordou e disse, vou usar aquela jovenzinha lá de Nazaré. É interessante que esse ponto que você está falando sobre usar, isso deixa muitas vezes a gente com aquele sentido de descartável. Sim. Usei, joguei fora, mas o propósito não descarta. Não tem nada descartado. Então, o anjo que traz a mensagem do propósito, ele está cumprindo um propósito que foi estabelecido antes de Maria nascer. Maria, o propósito dela foi estabelecido no Éden, quando o próprio Deus disse para Satanás, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Deus estava falando de quem? De Maria. Da semente da mulher, Deus estava falando da semente de Maria. Então Maria já estava lá no Éden. Então, ou seja, o propósito foi estabelecido antes. Aí vem Deus, o mesmo Deus que trouxe essa mensagem para Maria, falou para Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Aí vem o salmista e diz assim, e no teu livro, todas as coisas já estavam escritas. Então não sou eu que nasci para um propósito, é um propósito que já existia antes de eu nascer. E aí, o que precisa haver? Uma convergência. O que precisa haver é uma convergência entre a minha caminhada e esse propósito.
Aí eu preciso entender o quê? Que não sou eu. Aí vem um outro erro de muitos nas redes sociais, ou onde a gente tem visto, que nós precisamos correr atrás do propósito. Nenhum homem na Bíblia correu atrás do propósito. Exato. O propósito encontrou todos eles. Exatamente. Então não sou eu. Colocaram sobre a minha geração uma missão de correr atrás do seu propósito. E todos Isso, nós, é detalhe, né? Tem Todos tornado nós cansativo isso. temos um propósito em comum. Tem tornado desgastante. Ela advogada, né? Você como ministro do Evangelho, palestrante, eu como músico, como pastor, mas a gente tem um propósito em comum. Sim. Que foi estabelecido pelo próprio Deus. Sim. Que nós fomos criados para louvor do Senhor. Esse é o propósito principal. Esse é o ponto. Esse é o propósito principal. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nosso propósito tem a ver com glorificar a Deus. Não importa o que nós vamos fazer. O propósito maior é glorificar a Deus. O propósito maior é entender que nós somos filhos de Deus. Quando eu me posiciono como filho e entendo o meu lugar de filho, à medida com que eu vou caminhando, esse propósito vai se tornando cada vez mais claro. Porque o propósito não se descobre antes da caminhada. O propósito se descobre na caminhada. Agora, Então, essa disposição da caminhada é cada que é o passo. começo. Porque essa juventude de hoje, pastor, está naquela aceleração de querer a coisa pronta. Né? Exato. Mariana tem um desafio porque trabalha com jovens na igreja, e aí você pode falar muito bem também sobre isso, que é justamente os jovens hoje não querem viver as estações. As estações. E fica naquela, meu Deus, eu acho que o que eu faço não está glorificando, aí busca alguma coisa e acha que já vai acontecer naquele momento. Como é, pastor, esse trabalho, nesse propósito que o ministro falou tão bem, e colocar isso nessa juventude na igreja, essa juventude que já tem a palavra, essa juventude mais firmada e ao mesmo tempo não está tão focada em entender o que Deus quer para essa geração? É entender exatamente esse ponto que foi citado. Qual é o propósito? Nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Se a gente tem isso claro, se a gente tem isso fortalecido dentro do nosso coração, tudo que a gente for realizar, a gente vai entender que aquilo está apontando para alguém muito maior, que é o Senhor. Tem um livro maravilhoso que eu tenho certeza que todos já tiveram a oportunidade de ler ou ouvir alguma citação, que é Uma Vida com Propósitos. E uma das frases do livro diz o seguinte: alguém pode correr para a glória de Deus. Você pode ser advogada para a glória de Deus. Você está cumprindo o seu propósito. E aí, pastor Júlio citou aqui, por exemplo, Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, em nenhum momento Deus deu as garantias. Deus falou que o usaria como profeta. Então, qual é a missão, a vocação de um profeta? Ele representa Deus no meio do povo, para falar para o povo aquilo que Deus desejava falar. E aí, o que é que acontece? Em um momento, Jeremias ele diz assim: o Senhor me enganou. O Senhor me entregou, né, me deu uma mensagem muito dura. Mas ele tinha convicção do chamado, do propósito. E aí essa mensagem faz com que os seus próprios irmãos, por causa do peso, fizeram com Jeremias o seguinte: prenderam Jeremias, açoitaram Jeremias, e Jeremias chegou ao ponto de declarar: eu não vou fazer mais menção do nome do Senhor. Mas no mesmo instante, ele diz assim: mas há um fogo cerrado no meu peito, e esse fogo não me dá descanso. Então eu entendo que é a certeza, é a convicção. A gente vive em um tempo de muita ansiedade, as pessoas querem tudo para amanhã, principalmente essa geração. Eu estou cuidando de jovens e adolescentes, vou completar 10 anos agora. Então, por exemplo, juventude ela tem aquela questão de ímpeto, né? Se é para fazer, vamos fazer. Mas eles não conseguem, muitas vezes, parar para ouvir o maduro, o experiente. E eles entendem e interpretam muitas vezes um conselho de alguém maduro como um balde de água fria, muitas vezes, de dizer assim: você está frustrando o meu propósito. Mas não é. A gente precisa ter a sabedoria, e foi dito muito bem ontem por pastor Júlio, o discernimento de tempos. Então tem momentos que a gente tem que parar aqui, eu tenho que ouvir. Eu tenho que, dentro do chamado, do propósito que Deus estabeleceu, ouvir alguém para que fique mais claro para mim
qual passo Deus deseja que eu venha dar naquele momento, para que eu não venha me precipitar. Então, na minha história, por exemplo, né, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. E às vezes a gente fala assim, sonho, mas você jogava bem? Eu jogo bem, né? Modéstia, se for perguntar alguém que está aqui nos bastidores aqui, Sim. vai dizer que eu jogo bem. Tá. Então eu cheguei na igreja com 12 anos de idade, eu me lembro que a fichinha que foi dada lá na época, qual o seu pedido de oração? E eu coloquei assim, ser jogador de futebol. Mas 1 mês, 2 meses antes da minha conversão, o que aconteceu? A turma da escola estava montando uma bandinha e eu falei, rapaz, eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar, eu quero dar uma condição melhor para minha família. E aí minha mãe, ela conseguiu um violão. Aqui na Bahia tem um lance chamado assim, fazer rolo. Você tem uma coisa em casa, o outro tem e vocês trocam, né? Aí minha mãe fez uma troca, conseguiu um violão, mas o violão sem cordas. Eu falei, mãe, como é que eu vou aprender a tocar um violão sem cordas? Não tem como. E aí o que aconteceu? Tentei, colocamos as cordas, tentei aprender e não consegui, em hipótese alguma. Mas, para mim, isso aqui deixa muito claro essa questão do propósito de Deus na minha vida. Com 1 mês de convertido, eu tenho esse registro no meu coração, 19 de setembro de 1999, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, com 1 mês eu aprendi a tocar violão. E aí Deus falou comigo o seguinte, eu não permiti você aprender antes, porque você não usaria para a minha glória, para o propósito a qual você foi criado. Eu te permiti aprender agora, para que você use o seu dom, o talento, para que o meu nome seja glorificado. Foi ao encontro, foi o que o ministro falou, né? Exatamente. Ele foi ao encontro, o propósito, ele veio caminhando, né? Comprou o violão, Exatamente. Aí foi tocar, o Senhor falou e criou a identidade, que hoje é esse pastor de jovens e adolescentes. Eu sou jovem, então é meu pastor também, claro. E entendemos que essa caminhada com Cristo é isso, né? É essa maturidade que a gente tem que ter com o Senhor, para poder entender as estações da vida, o que o Senhor quer, e não murmurar, porque cada vez e cada processo a gente vai aprender alguma coisa para se tornar. Nunca vamos estar prontos, acho que só na glória, né? Só na eternidade. E ontem, eu vou buscar muito de ontem, porque ontem eu anotei umas 4 páginas nessa ministração. E aí, quando o pastor Mariano me jogou ali no feed, eu falei, não, vou pegar aqui tudo e vou... veio aquela questão de Davi, né? Falando como Davi utilizou, Mariano até expressou isso lá no Instagram, como Davi utilizou nas estações que ele esteve, da funda. Aí eu queria discorrer mais sobre essa dinâmica de ontem do culto, porque eu acho que hoje tudo na vida da gente se relaciona um pouco com isso. Eu, por exemplo, estou encontrando até hoje, estou com 39 anos e digo que sigo a caminho desse propósito, que a cada dia Deus vai mostrando onde a gente deve estar. Então vamos discorrer mais um pouquinho sobre esse tema, sobre a questão de Davi, do que foi colocado ontem, pastor? O que eu pontuo sempre é que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus por essa noção que ele tinha de movimentação. Eu acho que o grande desafio que nós temos é se movimentar. Por isso que tomar decisões é difícil. Sim. Principalmente quando nós temos um temor de Deus muito grande, nós não queremos desagradar a Deus, e nessa busca por não desagradar a Deus, nós buscamos, mediante esse temor, tomar decisões com mais cautela. E à medida que nós vamos amadurecendo, essas decisões, elas passam a ser mais desafiadoras. Porque a nossa busca era agradar a Deus, é glorificar a Deus mediante tudo aquilo que a gente faz. Mas o que me chama a atenção na vida de Davi é o entendimento de propósito, chamado e vocação. Então isso é muito separado para Davi. Né? Nós temos um Davi que tem um chamado, um Davi que foi estabelecido um propósito sobre a vida dele, um Davi que viveu esse chamado, mas um Davi que também se movimentou com a vocação. Porque propósito não muda. O propósito não muda. O chamado também não muda. Qual era o chamado de Davi? Ser rei de Israel. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Propósito, tudo que tem a ver com propósito tem a ver do Criador com a gente. Então, propósito é entre eu e o Criador comigo. Então, é entre eu e Deus. Propósito é entre eu e Deus. Chamado é o que eu vou fazer por pessoas. Então, o que eu vou desenvolver por pessoas? Então, meu chamado,
sempre está ligado com pessoas, sempre está ligado em abençoar, em gerar transformação. E Davi foi chamado para ser rei. Então, sendo rei, ele também tinha um chamado que caminhava dentro desse reinado, que era o general de guerra, o conquistador. Então, ele, como general de guerra, ele se movia muito bem. Em tempo de paz, ele reinava, em tempo de guerra, ele ia para a batalha. Porque seria errado se em tempo de paz ele provocasse guerra. Exato. E em tempo de guerra ele quisesse reinar. Então, olha como Davi ele era espetacular. Tempo de paz, ele tomava as decisões como rei. Tempo de guerra, ele tirava a coroa, colocava o capacete, tirava a sua indumentária de rei, colocava toda a sua couraça de general e ia para frente da batalha. Então, o que o tempo está pedindo? Eu vou reinar ou eu vou guerrear? O tempo está pedindo tempo de guerra, tempo de batalha. Como diz Ludmilla Ferber, em tempo de guerra nunca pare de lutar. Era uma das canções maravilhosas que ela compôs. Então Davi tinha essa movimentação. Nas vocações, como que Davi se movimentava? A única vocação tem a ver com ferramenta. A única ferramenta que Davi começou com ela e terminou com ela foi harpa. Porque tinha a ver com o propósito. Essa ferramenta estava ligada com o propósito. Qual era o propósito de Davi? Adorador. Então essa ferramenta caminhou com Davi até o fim. Mas as outras ferramentas, Davi foi mudando conforme ele se movimentava. Por exemplo, Golias. Golias não é só uma promoção. Golias é uma mudança de ciclo. Golias é uma mudança de ferramenta. Davi entra naquela batalha com uma funda e sai daquela batalha com uma espada. Então Davi entra numa batalha com uma vocação. E ele sai daquela batalha com outra vocação. Porque agora ele tem uma espada. Então o nível de batalha que ele vai enfrentar a partir desse confronto é muito maior. Sendo preparado, né? Sendo preparado. Muito maior. Que antes do Golias, por exemplo, Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, ele lutou contra urso, contra leões. Deus já estava preparando para justamente um momento específico da movimentação, ele não ser pego de surpresa. Perfeito. É isso aí. Aí a gente observa que o propósito, a vocação, o chamado, um está ligado com o outro, mas o movimento, ele sempre tem que existir. Você não pode parar, esperar, você tem que ir caminhando que Deus vai trazendo. Né? Porque a vocação muda. Você disse bem, eu estou advogado. A advocacia é uma vocação na sua vida. Sim. Você estar advogado. Então, dentro dessa movimentação, você pode ir mudando. Amanhã ou depois, você pode estar mentoreando, você pode estar sendo vocacionada de outras formas, porque isso é cíclico, né? Mas o seu chamado, sempre edificar pessoas, sempre gerar transformação em pessoas, sempre direcionar pessoas, sempre levar transformação para a vida de pessoas. O chamado não muda, a vocação que vai mudando. O chamado não muda, abençoar pessoas. E da maneira como você está trazendo, isso deixa a gente mais leve. Sim. Com aquele peso de deixa muito mais leve. Né? Eu acho que vai passando. Não fica com aquele peso engessado pra gente, assim, de uma obrigação. As coisas fluem. Porque você, por exemplo, vamos citar Pastor Mariano. Isso. Pastor Mariano, hoje ele está pastor. Pastor é vocação. Profeta, vocação profética, vocação pastoral, vocação sacerdote. Sacerdócio é vocação. Né? Exato. Olha Jeremias, Deus falando, Jeremias dizendo, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Antes do ventre da tua mãe eu te chamei, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe e te chamei, né? Ou seja, estabeleci um chamado, e as nações eu te dei por profeta, vocação. Então Deus estabelece um propósito, gera o chamado, mas aí o que Deus fala? Você vai fluir no profético. Mas isso tudo tem a ver com ciclos. Aí você hoje, por exemplo, você tem essa vocação pastoral, mas nada impede de você, amanhã ou depois, fluir na vocação musical. Né? Entendeu? Mas o que a gente nunca vai deixar de ser? Adorador. Adorador. Porque eu, como pastor, adoro. Por isso que Davi sempre foi adorador. Eu, como pastor, eu adoro. Como mentor, eu adoro. Como escritor, eu adoro. Tudo que eu estou fazendo é para adorar o Senhor. É para a glória dele. Para a glória dele.
Isso é maravilhoso demais, porque como eu citei anteriormente, né, a questão do meu sonho, eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha vida. Essa experiência, eu fui para um congresso em Belo Horizonte em 2010. Eu não sei se o pastor Júlio chegou a ouvir o Asas da Adoração, Cristo e Tristão. Eu fui para uma escola de adoração. E eu saí daqui de feira com muito conflito do propósito. O que é que Deus queria da minha vida? E quando eu cheguei lá, Deus ele usou pessoas que eu não conhecia para poder falar comigo que eu deveria, né? Deus estava me chamando para a missão pastoral, a vocação pastoral. Só que eu estava relutando. Isso estava muito forte dentro do meu coração. Eu não queria, de jeito nenhum, eu não queria viver esse chamado da parte de Deus. Se eu tivesse poder de decisão, não seria isso. Eu queria viver uma vida normal, uma vida tranquila, né, aparentemente, e seguir. Mas eu me lembro que aí, antes dessa viagem, aconteceu algo muito interessante. Eu me ajoelhei, né, em uma igreja, eu fui cantar, e aí eu fiz a seguinte oração: Deus, eu não quero ser pastor. Quando eu terminei essa frase, o pregador: chama esse rapaz aí. E aí, meus amigos, é com você. Não queria nem ouvir. Eu falei comigo, e na hora que eu levantei, ele falou assim: Deus está dizendo o seguinte, você disse que não quer ser pastor, né? Mas Deus te chamou como pastor. E aí, eu continuei relutando. Fui para essa viagem, Deus usou algumas pessoas, até o momento que eu ouvi claramente, quando eu retornei dessa viagem, o seguinte: isso foi a minha experiência individual. Isso não serve como doutrina para ninguém. É um testemunho meu, pessoal. Eu ouvi claramente o seguinte: Deus falando comigo: você vai ter que adoecer para me obedecer, porque eu te quero para isso. Interessante que, quando eu ouvi, uns dias depois, o meu rosto começou a escamar. Eu comecei a ter perda de cabelo. E aí eu fui investigar para saber o que estava acontecendo comigo. E nessa época foi o meu início de namoro. Eu já estava sonhando em casar. E o pedido de Deus foi: eu quero que você abra mão de tudo e viva para mim. Eu falei: Deus, eu quero casar. Como é que eu vou casar sem saber o que é que vai acontecer? Tudo isso. E aí eu fui para uma dermatologista. Quando eu cheguei na dermatologista, ela me deu um diagnóstico de uma possível lúpus, de ter lúpus. E nesse dia estava minha mãe de um lado, Mel estava do outro, minha esposa, e minha mãe é portadora de lúpus. Então, para um homem ter, é tipo assim, a probabilidade é bem remota. Né? E aí, na hora do diagnóstico, as duas começaram a chorar do meu lado, e eu ouvi a voz do Senhor: obedeça. E aí, quando nós saímos daquele consultório, eu tomei todas as decisões que Deus havia me pedido. Fiz os exames e fiquei naquela apreensão, né? 15 dias depois, o resultado chegou. E quando o resultado chegou, deu negativo, para a glória de Deus. Então, eu digo que é a minha experiência individual, pessoal, porque eu entendo, né, como o pastor Júlio pontuou aqui a respeito de Jeremias. Jeremias, ele pensou em desistir, ele pensou em abandonar e abrir mão, mas havia algo dentro dele que ele não conseguiria deixar jamais de cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, se você me perguntar, você pensa em desistir? Já pensei inúmeras vezes. Só que tem um fogo, tem uma paixão dentro do meu coração hoje que eu não consigo. A gente cansa, a gente fica muitas vezes, né, apreensivo, mas há algo dentro de nós, que é o Espírito do Senhor, que faz com que a gente permaneça. E tem uma frase que eu gosto muito: ninguém consegue derrubar alguém que já está prostrado diante do Senhor. Então, quando a gente vive prostrado diante dele, nos nossos cansaços, desafios, como foi citado aqui de Ludmila Ferber da canção, o Senhor ele vai derramando um óleo novo, uma graça nova, para que a gente possa permanecer naquilo que foi estabelecido por ele nas nossas vidas. Às vezes a pessoa pega a ferramenta ali e fala assim: Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso, né? Eu vou ser ministro do Evangelho, eu quero casar. É dizendo assim: e essa providência financeira vai vir do ministério?
Aí vem a crise da fé, né? Do viver por fé e não por vista. E que tanta gente hoje fica naquela busca, às vezes desenfreada por algo que entende que é o propósito, mas é o lado financeiro, né? Que o pastor Júlio falou que muitas vezes se confunde, achando que é a tal da prosperidade, Exato. que vai viver o propósito real. E quando não vem essa prosperidade, é como se o propósito ele não tivesse ao seu encontro. E nessa caminhada de vocês hoje, né? Vamos falar agora específico de cada um. Esse propósito chegou na vida de Mariana, esse chamado chegou, mas o pastor Júlio César, como foi essa caminhada para chegar assim, falar assim, hoje eu vou ser o ministro em 8 anos? Essa caminhada, antes queria ser o quê? Queria ser jogador, cantor? Eu tenho, na realidade, como pastor já são quase 8 anos, né? Tá. Mas como pregador da palavra já são 15 anos. E eu também era líder de jovens, eu cuidava dos jovens lá na nossa igreja, mas a minha formação é na área da logística. Então eu trabalhava no transporte público de Foz, na engenharia do transporte público em Foz, nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Nada. E a minha busca até então era para ser funcionário público. Então eu estava esperando o concurso sair, e esse concurso ele ficou para sair em 2 datas, não saiu nas 2 datas. Se tivesse saído, eu teria entrado. Mas nessa espera pelo concurso público, eu já estava ministrando, porque eu era líder de jovens, recebia muito convite para pregar. Eu já estava recebendo convite para levar a palavra, para ministrar em outras igrejas. Mas eu nunca, assim, eu não tinha pretensão nenhuma de viajar ao Brasil, de viajar por outras nações como pregador da palavra. Não tinha pretensão. Mas um dia, Deus falou a respeito disso. E Deus começou... Eu sempre digo, quando Deus fala, Deus aponta sempre para o mesmo lugar, porque Deus não é Deus de confusão. Sim. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala aponta para o mesmo lugar. Usando pessoas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes, Deus sempre apontando e falando a mesma coisa. Até que eu, com muito medo, junto com a minha esposa, a gente tinha muito medo mesmo, porque a gente tinha uma vida financeira bacana, a gente tinha ali um recurso legal, minha esposa na área da beleza, né? Tinha lá um salão de beleza e tal, só que chegou um momento que a gente precisou tomar essa decisão. E foi muito difícil. Mas Deus me tirou com mão forte do transporte público de Foz. Eu era da CIPA, eu tinha estabilidade. Eu achei que eu nunca ia sair de lá com estabilidade, pois Deus me tirou com estabilidade em tudo. Deus me arrancou com mão forte. E aí não tive outra alternativa, porque Deus já tinha me falado. E quando Deus fala com a gente, voltar não pode ser opção. Sim. Porque Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem recua. O erro de Pedro foi voltar a pescar, quando Jesus já havia chamado ele para ser pescador de homens. Esse era o chamado dele. Você vai ser pescador de homens. Mas Pedro voltou a pescar. Ele voltou a fluir, ele voltou para o lugar de onde Jesus já havia tirado ele. E eu lembro que eu fiquei com uma proposta para voltar. Você vai sair, fica um tempo lá, mas a gente vai dar um jeito de ter você de volta. O apego era pela provisão, né? A estabilidade. Foi, exatamente. Essa hora é um dos momentos mais difíceis para todos, né? Porque viver pela fé, eu digo que todos nós vivemos. Sim. Todos nós vivemos pela fé. Um advogado vive pela fé, um pastor, independente da vocação que você tiver, você pode viver pela fé. Sim. Crendo que a provisão vai vir de Deus, ainda que Deus, Deus vai trazer os clientes, Deus vai levantar pessoas, Deus vai dar os casos certos para algo específico, as vitórias, Deus vai preparar tudo, mas eu creio, isso é viver por fé. Né? Mas existe um nível de fé maior, que é uma dependência maior. Existem níveis de fé. Nesse nível de dependência, Deus me pegou. E aí eu me lancei. E comecei a viver exatamente das ministrações. Só que o interessante é que, eu sempre digo, que quando Deus te pede algo, Deus te leva a um nível de fé maior.
Enquanto eu estava lá, eu tinha muitos convites para ministrar. Quando eu me lancei no ministério, disse, é aqui, vou caminhar aqui, os convites sumiram. E aí eu fiquei entre aquela, e agora vou ou volto para a porta lá que está me esperando. Eu lembro de um dia eu orar pela manhã, aflito, e pela manhã a minha esposa tinha comentado comigo que já estava ali, os recursos dentro de casa já estavam se esgotando, e eu acordar aflito, assim, dizendo, meu Deus, e agora? E aí, isso poucas pessoas sabem, eu já contei isso numa ministração minha, porque quem vê a gente, quem vê o pastor Júlio nas redes sociais, quem vê o pastor Júlio, quem vê o pastor Mariano, não sabe que tem uma história por trás. Quem vê Leide não sabe que tem uma história de renúncia. Quem vê esse podcast não sabe o sacrifício que foi para gerar tudo isso aqui. Sim. Porque tudo no reino de Deus é gerado com muita dor. E aí o irmão João, que é um irmão que morava na quadra de baixo da nossa casa, aparece no portão de casa dizendo assim, Júlio, eu estava orando e Deus me colocou você no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se você precisa, mas você sabe que eu fabrico aqui umas pamonhas caseiras, né? E eu tenho umas pamonhas aqui para vender. Você não quer vender para mim? Quando ele falou isso, o meu orgulho dentro de mim disse, mas nunca. Eu tenho formação acadêmica, eu tenho profissão, mas nunca que eu vou vender pamonha. O Espírito Santo dentro de mim falou, você vai aceitar. E eu naquela guerra, e ele na minha frente, e eu naquela guerra, não vou aceitar. Até que eu virei para ele e falei assim, irmão João, Deus abençoe, não precisa. E o Espírito Santo falou para mim, você vai manter a pose? Você vai manter o orgulho? E aí na hora que eu desci, na hora que eu estava descendo, assim, porque minha casa fica nos fundos, quando eu estava descendo, eu virei para ele, assim, no meio do caminho, eu virei para ele e falei assim, irmão João, que hora que eu preciso estar lá? Ele falou assim, você precisa estar 3 horas da tarde. Eu falei, e quando eu posso começar? Ele falou, hoje. Isso tinha sido de manhã. 3 horas da tarde, eu estava com um carro com 2 vasilhas, assim, cada uma contendo 30 pamonhas, 60 pamonhas, e eu saí vender. Eu fiz isso durante 7 meses, aproximadamente de 6 a 7 meses. Foi a melhor escola que eu tive na vida. Foi a escola mais poderosa. Foi a escola que me forjou para viver o que eu estou vivendo hoje. Foi eu vendendo pamonha. E não teria dificuldade nenhuma de voltar a fazer isso. Porque foi onde Deus me forjou, foi onde Deus falou comigo. Foram inúmeras vezes que eu parei com aquele carro, naquele calor enorme de Foz do Iguaçu. Eu tenho a voz daquela corneta em cima do carro dizendo pamonha, pamonha, pamonha. Eu tenho aquilo na minha cabeça registrado. E sempre quando o orgulho sobe, às vezes por estar ministrando num evento, eu tive agora aqui na Bahia, ministrando em Vitória da Conquista, num ginásio lotado de pessoas, muitas, mas muitas pessoas. Eu olhei aquilo de cima, quem estava cantando comigo era Vitória Beatriz. Foi esse ano, não foi? Foi. Agora, poucos dias, mês passado. Vitória Beatriz estava comigo. Vitória Beatriz é uma das cantoras de mais renome no meio gospel. E um ambiente lotado, muita gente. A hora que o meu ego, meu orgulho subiu um pouquinho, aí o Espírito Santo falou assim, lembra de onde eu te tirei. Como diz Davi, Deus me tirou do meio das malhadas. Aí eu lembro, Deus me tirou da venda da pamonha, né? Então, assim, um trabalho digno, maravilhoso, mas foi a escola onde Deus me forjou. Então, eu sempre digo que no reino de Deus, nós não somos as nossas conquistas. Sim. Eu até falei isso no podcast, viralizou, e eu repito aqui, nós não somos as nossas conquistas. No reino de Deus, nós somos as nossas renúncias. Mais importante do que temos é o que largamos, o que abrimos mão para ter o que temos. A renúncia... Como você falou ontem das cicatrizes, né? As cicatrizes, a renúncia fala das cicatrizes. Então, as suas cicatrizes revelam quem de fato você é. Entendeu? As minhas cicatrizes, as minhas renúncias. As pessoas aplaudem conquistas, as pessoas aplaudem as redes sociais com muitos seguidores, advogada com muitos clientes, a pompa.
né? Mariano, Que é visto, líder né? há 10 anos de jovens, a pompa. Não, o reino de Deus olha para as nossas renúncias, o que nós deixamos para trás para estar vivendo o que estamos vivendo. Então, é isso, essa é uma parte da minha história. E foi nesse momento que Deus me forjou e daí Deus me preparou para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Essa nova estação. Essa maturidade, nesses processos que vivemos, eu acho que muita gente freia, né? Naquele momento que estava ali, Mariano foi pegar um violão e que não tinha corda, poderia se frustrar, largar o violão de lado e não correr atrás da música, para entender o chamado que Deus queria na vida dele. Júlio César, pastor Júlio César, a mesma coisa. A questão da pamonha, logo depois que eu saí, acabou as ministrações. É como se estivesse no lugar errado. Não iria florescer. Para exercer essa maturidade nos dias de hoje é difícil. É difícil porque falta entendimento, né? Eu creio. Porque a semente, antes de vir, ela precisa ser ocultada. Eu gosto de entender o conceito da semente. E ela morre, né? Ela precisa Quando ela é enterrada. Escondida. Ela precisa ser escondida. O esconderijo de Deus é necessário. Deus me escondeu na pamonha. Foi onde Deus trabalhou, onde Deus me forjou ali na venda da pamonha. Passei por, assim, eu Você falou uma coisa ontem tenho interessante experiências nisso aí, tremendas nesse tempo de esconderijo. Da que vida me caverna marcou. de Adulão. Dilma. Também. Você falou sobre... Muitas vezes a gente julga, por exemplo, momentos ruins e momentos bons no sentido de... Você falou assim, é melhor ter um Judas que nos aproxime Sim. da cruz. Forte, forte. Isso aí ontem, meu amigo, Forte. isso ontem martelou no meu coração de um jeito gigantesco, porque quando a gente passa por um momento difícil, a gente quer anular esse momento e a gente não quer tirar lições, aprendizados, e sendo que a dor que nos aproximou do Senhor, Sem dúvida. a dor que nos levou para perto de Deus. Paulo disse aos Filipenses aqui, sim, dentro de uma prisão, tá? A carta aos Filipenses foi escrita dentro de uma prisão. E a carta da alegria. A da alegria. A carta da alegria foi escrita no momento de dor. E Paulo disse assim para a igreja: quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu. Tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento do evangelho. Ele está dizendo, tudo que me aconteceu de dor, de ruim. E ele ainda fala, os soldados pretorianos foram alcançados, até os soldados foram alcançados pelas minhas cicatrizes. Ou seja, o que acontecia nesse tempo? Quando Paulo ele vivia tanto o propósito, e aí é aqui que eu quero chegar, Pastor Júlio, então fale sobre propósito de uma maneira mais clara. Sim. Propósito é uma missão que você tem que é maior do que você. Quando você tem uma missão que é maior do que você não calcula ela com a calculadora da terra, mas calcula com a calculadora do céu, você entendeu o propósito. Racionaliza demais. Ele era tão imbuído da missão, do propósito que estava ali com ele, tão imbuído, que os soldados levavam ele todo flagelado para tomar sol, e nesse período da cela, entre a cela e o banho de sol, ele evangelizava. E o que estava acontecendo? Os guardas estavam se convertendo para o reino de Deus. E ele estava dizendo assim, eu entendi o porquê eu estou preso. Porque os guardas precisam ser alcançados. Aquilo que a gente julgaria como ruim, os guardas colaborou precisam ser para... alcançados. Lembra de José? Eu sei porque eu estou preso. O copeiro e o padeiro precisam ser alcançados. Olha a maturidade. Então eu sei porque eu estou passando por esse momento ruim. Alguém vai ser edificado através das minhas cicatrizes, através do momento ruim que eu estou passando. Então, existe... Por isso que eu digo que a tipologia bíblica acerca de todos nós, a mais poderosa para mim é a águia. Por isso que Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Porque a águia, a percepção dela de visão é muito maior. Então, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de um processo doloroso, a gente não pode olhar só a dor. Nós temos que ter uma visão macro, não micro, uma visão macro acerca do momento que nós estamos passando. Porque quando nós temos uma visão macro acerca do momento que nós estamos passando, nós conseguimos compreender o porquê nós estamos passando o que estamos passando. Verdade. João, por exemplo, no Apocalipse, né? O pior momento, foi preso, estava ali exilado,
foi quando os céus se abriram Perfeito. e o Senhor falou com ele. Então, muitas vezes a gente julga, né? Momentos difíceis, a gente diz assim, Deus me abandonou. Pelo contrário, Deus está nos amadurecendo. Até porque a gente precisa de experiências para que a nossa fé Seja renovada. seja fortalecida, renovada, porque E as siga provações, né, elas vão fazer né? isso, as provações vão fazer o seguinte, elas vão expor o que realmente nós professamos como aquilo que acreditamos. Por exemplo, a gente diz assim, eu amo Jesus. Sim. Então, a situação difícil, ela vai ser proporcionada pelo próprio Deus. Tiago 1 vai dizer isso, né? Que as provações são presentes de Deus para amadurecimento, para aperfeiçoamento, para perseverança. Perseverança no original significa aquele que suporta a pressão. Então, imagina você ser pressionado e você suportar aquela pressão e no final disso aí você passei por tudo isso, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Essa questão que você acabou de falar, Mariana, me chama a atenção porque, assim, no reino de Deus, eu entendo que é muito menos sobre nós, né? Quando o pastor Júlio também estava comentando a respeito, eu entendo que quanto mais a gente se vitimiza e coloca sempre o nosso eu e não entende o que Deus quer fazer através dessas nossas cicatrizes, a gente não entendeu nada do Evangelho. Eu mesmo, assim, em todos os lugares que eu vou ao trabalho, que eu vou a um cliente, que eu tenho um processo difícil, eu nunca depositei confiança em homem. Eu sempre utilizei a minha fé como escudo. Então, assim, a advocacia, vou colocar pela minha vocação, né? Essa vocação que Deus me colocou aqui na Terra e que eu venho exercendo há 15 anos e, graças a Deus, nunca titubeei na minha fé. Mas, diante das adversidades, por muitas vezes, eu achava que talvez não era onde Deus me queria ali. Quem nunca chegou e falou assim, meu Deus do céu, esse escritório não está dando movimento, esse escritório não está dando esse retorno que eu esperava com tanto de investimento e eu quis sair dessa vocação. Mas essas cicatrizes, na minha época, lá no início, forjou meu caráter, aumentou a minha fé, me trouxe para perto de pessoas que precisavam ouvir do reino. E hoje eu me encontro em lugares e em mesas que muitas vezes o evangelho não conseguiria ser alcançado. E eu vejo que através dessa vocação que o Senhor me deu, eu alcanço outras vidas. Muita gente às vezes chega com desespero, que eu estou ali com aquele processo, eu não consigo, doutora. Eu falo, exerça a sua fé, vai orar. Como é que está a sua moral com Deus? Ainda brinco. Como é que está a sua moral com Deus? Ora aí. Pede a Deus, entrega a Ele, porque Ele é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. E quando a gente chama o reino, eu creio que a resposta de Deus vem. É interessante como nós, no Evangelho, colocamos assim a ministração da palavra. E hoje o povo está sedento, o povo está buscando. Mas, ao mesmo tempo, não está aprofundando, não está raso. E esse raso no reino espiritual não te ajuda a criar essa maturidade nos processos que vocês falam e que hoje estão vivendo, né? Essa estação em Deus, onde vocês conseguem alcançar muitas vidas através do que vocês ministram. Eu estou conseguindo agora, com esse projeto que é 2 anos, veio essa intenção e o Senhor veio me moldando, me preparando, não é ainda o momento. E para entender esse não? E eu na minha calculadora física, eu não vou conseguir. E o Senhor hoje me honra como o primeiro episódio com vocês dois aqui. Então, eu entendo que esse processo que eu estou vivendo, estou passando, está me chegando a outros lugares, a uma outra caminhada. Essa maturidade que a gente fala hoje, de uma forma mais concreta, vamos pensar assim, em um púlpito com jovens. Como a gente poderia hoje exprimir? Eu tenho a minha vivência, você tem sua vivência, pastor Júlio tem sua vivência. Mas esses jovens de hoje, para alcançar esse nível de maturidade, em uma palavra. Conexão. Eu acredito que nós deveríamos trabalhar mais em uma conexão entre as gerações. Sim. Porque a geração atual ela tem uma dificuldade de ouvir a geração que preparou o caminho para que ela pudesse hoje estar trilhando. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: quem ganha seu ouvido, ganha o seu coração. Sim. E a gente precisa fazer essa conexão entre as gerações, porque é difícil você ver um jovem hoje parar
para sentar e ouvir. É um desafio muito grande, porque a gente hoje, as mídias sociais nos levam a fazer mais o quê? Falar. E receber as influências, né? Os influencers ganham Exatamente. exatamente influenciando. E é uma frase que eu sempre gosto de pontuar, eu já falei inúmeras vezes lá com a juventude. A nossa geração ela tem uma marca. Ela quer se expor antes de se tornar. Sim. Então a gente tem textos bonitos no Instagram, bons vídeos, bons conteúdos, mas quando a gente vai observar o dia a dia, a vida, não é aquilo que está sendo exposto. Então a gente precisa gerar essa conexão do coração dos filhos ser convertido aos pais, dos pais aos filhos, para que eles possam ouvir, né, o conselho de sabedoria, para que a força que o jovem tem não seja um exemplo. Provérbios vai dizer, né, a respeito do machado. Se você pega um machado cego, o seu trabalho vai ser o quê? Maior. Você vai ficar ali batendo, o corte vai demorar. Mas se você escuta alguém, vamos preparar antes, vamos afiar, é bem diferente. Então, se você fosse dar 50 golpes, agora você vai dar 5. Sim. Então, a gente precisa gerar essa conexão entre gerações. Eu tenho certeza que é um grande desafio, mas se conseguirmos isso, a gente vai ter um êxito maravilhoso nesse tempo. Forte. Amém. Pastor Júlio, me dê uma palavra aí. Essa questão da maturidade. O que é que o senhor pensa? É respeitar o processo. Quando a gente respeita o processo e o tempo que a gente está vivendo, a gente amadurece. Quando Joquebede tem Moisés, ela gera Moisés num contexto muito difícil. O faraó tinha lançado um decreto. Todo bebê do sexo masculino deveria morrer. Ela recebe ali essa graça de gerar um libertador, mas existem duas parteiras que fazem um trabalho maravilhoso, Sifrá e Puá, que o texto diz que temeram a Deus. Por que elas temeram a Deus? Porque elas entenderam que Joquebede estava gerando algo de Deus. E elas protegem o menino. E Joquebede vai esconder essa criança durante 3 meses. 3 meses depois, ela coloca o menino no Nilo. Então, existem 2 movimentos que Joquebede faz: esconderijo e projeção. Então, o que gera a maturidade? Quando nós entendemos o tempo de se esconder e o tempo de se projetar. Então, tudo que é projetado antes do tempo, sem ser escondido, se torna precoce. Entra dentro disso que você acabou de dizer, sobre essa precocidade de querer se expor antes do tempo. Então, e tudo que é exposto fora do tempo não subside. Ele não. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem raiz, não vai ficar, não vai se perpetuar. Não é de verdade. Não é de verdade, porque é precoce, está fora do tempo. Então, tudo que é. Se Joquebede tivesse gerado Moisés e já colocado no Nilo, Moisés teria morrido. Mas ela esconde o menino e depois coloca no Nilo. Então, o tempo do esconderijo é necessário. Eu passei por isso. Quantas vezes eu saí da igreja bravo porque não recebi uma oportunidade para ministrar? Quantas vezes Deus estava me dando tanta revelação, tanta palavra, e eu falava, meu Deus, como que eu vou liberar isso se eu não tenho onde? Eu não tenho convite, eu não tenho nada, e Deus me dando muitas coisas no secreto. Tem muitas coisas que Deus me deu, muito texto que Deus me deu, muita revelação que Deus me deu, que hoje está nas redes sociais aí, voando através dos textos, que foi naquele tempo de esconderijo. Um tempo de esconderijo mesmo. Só que o que acontece eu passei pelo esconderijo. Então, quem foi projetado, mas sob o tempo de se esconder, ele subside, ele tem raiz. Então, 2 tempos. Só que quem se esconde e não sabe se projetar, aborta o que Deus tem. Porque se você ficar só escondido também e viver só escondido, por exemplo, se Moisés fica o tempo todo na casa de Joquebede, vivendo para Joquebede, sendo um filho ali comum, como todos os outros filhos,
o projeto de Deus na vida dele seria abortado. Mas Joquebede é uma igreja poderosa, que esconde uma geração, mas projeta. Então, qual foi o erro? Se você me perguntar, qual foi um dos principais erros da igreja do Brasil? Agora falando numa esfera macro, foi esconder os jovens dentro da igreja, mas não projetá-los. Então muitos jovens entraram dentro da igreja, mas não souberam sair para tomar seu lugar na sociedade. Então, e onde a igreja recuou, o império das trevas avançou. Verdade. Então nós vemos o quê? Uma igreja que escondeu os meninos entraram dentro da igreja e se esconderam. Eu vim de uma época mesmo que fazer faculdade era pecado, né? Ia te desviar. E aí o que acontece? Hoje Os a gente jovens... está colhendo. E aquela mentalidade também, que ministério e chamado de Deus tem a ver com púlpito. Então, o chamado de Deus tem a ver com ser pastor ou ser cantor. Se eu não for pastor, não for cantor, eu não for músico, missionário, eu não tenho chamado, eu não tenho o propósito de Deus na minha vida. Mas temos um exemplo aqui que é você. Você hoje é uma advogada, vivendo o propósito de Deus, exercendo uma vocação, cumprindo o seu chamado, mas em um lugar específico que Deus te colocou. E você acabou de dizer que Deus tem colocado você em mesas onde você tem alcançado pessoas. Então, o que essa geração, o que os jovens precisam entender é o tempo do casulo, ele é necessário. Se tirar a lagarta do casulo antes do tempo certo, ela não voa. É necessário, mas chega um momento que ela tem que voar. O próprio Jesus, chega um momento que você tem que, exatamente, chega um momento que você tem que tomar o seu lugar na sociedade. Chega um momento que você tem que se posicionar no legislativo, no executivo, no judiciário, no funcionalismo público, em alguma esfera da sociedade. Você vai se posicionar para que o reino de Deus seja manifestado através da sua vida, no lugar que você estiver. E é esse posicionamento que gera o crescimento. Não é verdade, pastor? Quando a gente observa essa visão de mundo, desse posicionamento precoce, a pastor Mariana falou muito bem também, a gente observa que as pessoas ainda não entenderam que esse posicionamento para gerar resultado, você tem que estar em Deus e você tem que saber ouvir o tempo dele. Mas nunca deixar de caminhar. Porque se Joquebede tivesse tomado essa decisão, a caminhada de Moisés não seria essa que foi projetada para ele por Deus. Ele teria se tornado mais um no meio do povo dele. E o Senhor nos capacita através dessas projeções. E às vezes é um desafio grande. E esses desafios nos dias de hoje, aí eu vou agora para uma conversa de férias, que foi a questão do desafio, né? Como é que a gente se desafia? Para mim isso aqui é um desafio. Essa caminhada de projeto de café com leite, que Mariano, por que não leite, café, o leite e o leite, e ficou o café com leite, e eu e Henrique ali brincando nas férias, e ficou esse café que a gente está aqui hoje. Mas a gente não pode ter esse medo dessa caminhada, e eu acredito que esse processo vem de Deus, porque Ele permitiu até aqui eu ter conseguido realizar esse programa hoje, gente, que eu estou muito feliz. Eu falei ontem sobre quando Deus quer te movimentar para um novo ciclo, Deus te coloca em meio a um desafio grandioso, que é o desafio que nos leva a subir de nível. Eu não tenho dúvida que hoje se inicia um novo ciclo dentro da sua vocação, né? Amém. Amém. Eu tenho sentido esse friozinho na barriga. Eu falei, meu Deus do céu, ministro Júlio César, Mariana, como é que eu vou tratar? E eu posso observar que agora eu estou mais tranquila. Estou mais leve, é como se eu já tivesse feito isso antes. Então, louvado seja Deus. Eu estou sentindo que eu estou vivendo essa caminhada, que é um aprendizado, é uma escola, vem a prensa, veio tudo. Queria que vocês finalizassem essa conversa agora com uma palavra. O que é que vocês queriam deixar, assim, hoje de mensagem, depois dessa nossa conversa, para que as pessoas entendam o que é que viver esse novo de Deus, né? Vocês passaram por processos, tiveram que ficar escondido, e vendo hoje vocês é fácil, né? Ai, pastor Mariano, líder de jovens, ministro Júlio César, prega também no Brasil todo, pastor Mariano canta, que é uma beleza, ministração, que arrepia. Hoje o que é que vocês podem dizer assim? Olha, eu quero te dar esse conselho. Me dá esse conselho aqui para esse pessoal desse Café com Leite. Sobre propósito, sobre maturidade.
A gente quer receber essa maturidade. O que é que eu posso deixar para essa nação? O que é que eu posso deixar para esse povo? O que é que você deve fazer? Esse esconderijo é necessário, esse processo é necessário, essa caminhada é necessária, mas ela pode se tornar leve também. Então, o que é que a gente pode colocar, resumindo, naquelas mensagens maravilhosas que eu canso de postar nos meus bons dias e boas noites. Mariana também posta muito. E eu queria essa mensagem, pastor, agora sim. Ô, Mariana, conectou, eu quero ouvi-lo. Ele quer começar. Porque foi uma coisa que me marcou muito, né? Não é a performance. Não é lógico que a gente é edificado, abençoado pelas mensagens, mas eu falei com ele ontem, quando eu fui buscar ele no aeroporto. O que me fez ter essa conexão com o pastor Júlio foi justamente conhecer o Júlio, gente, humano. E para mim me marcou muito. O Júlio fora do né? O Júlio, ele tem vida. E para mim uma coisa muito simples, falou muito comigo. Segunda vez que ele esteve aqui com a gente, ele veio de uma sequência de 15 dias fora de casa, ministrando, pregando. E ele chegou e ele falou assim, amigo, eu estou muito mal-humorado. E aquilo para mim, poderia para alguém soar muito pesado, um choque, mas foi maravilhoso. Porque eu me vi também. Eu me vi, essa humanidade, porque é uma coisa... hoje é muito difícil a gente poder aceitar a humanidade do outro. Sim. A gente não quer expor, expressar, e a gente quer uma alta performance das pessoas. Então, isso me marcou muito, eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de deixar isso aqui registrado. Eu me conectei com ele em uma coisa tão simples. O seu natural. O natural. E isso falou muito ao meu coração. Né, de ser humano. Vulnerabilidade. Porque um exemplo, a gente está falando de uma pessoa, alguém que tem bastante seguidor, um grande engajamento, e ele não teve em nenhum momento aquele negócio de dizer assim, não, eu tenho que ter a alta performance aqui com ele. Ele foi humano. Então, não, eu sou Júlio. Antes obrigado de mais nada, né? por ser humano e ter revelado a sua humanidade. Isso me abençoou demais. Na realidade, eu digo que a sabedoria tem a ver com uma identidade firmada em Deus. Quanto mais a sua identidade está revelada a você, mais autêntico você é. Então, a identidade tem a ver com autenticidade. O mundo clama por pessoas autênticas. Porque nós vivemos um tempo de muitas pessoas cópias uma das outras. Eu sempre escrevo lá no meu grupo de mentoria. Aprenda com seus mentores, aprenda com seus referenciais, mas coloque o seu DNA em tudo que você fizer. Tem que ter a sua digital, tem que ter a sua forma, né? Nós temos o nosso DNA, nossa autenticidade. Então, assim, eu tenho muitos mentores, eu tenho pessoas que são referências na minha vida, mas eu sou o Júlio. E essa autenticidade não tem a ver com a performance de 1 hora de palestra, não tem a ver com o tempo onde eu estou exercendo ali a minha atividade, compartilhando conhecimento. Tem a ver com a minha humanidade. Tem a ver com quem eu sou de fato. E eu sempre digo que a árvore, quanto mais dá fruto, mais ela se inclina. Então você percebe que uma árvore ela é frutífera quando você não tem dificuldade de subir, né, de alcançar os frutos. Então existem árvores, é gostoso quando o que atrai, por exemplo, você chega num sítio e você vê muitas árvores, mas se você ver uma carregada de fruta, ela vai te chamar a atenção, ela vai te atrair, porque você vai ver que os frutos são acessíveis. Uma pessoa autêntica, você não precisa escalar, você não precisa ir a fundo, conhecer ela no profundo para saber quem ela é. Você já descobre fácil. Ah, não, você precisa sentar comigo para me conhecer a fundo. Não, se eu precisar sentar com você, caminhar com você para conhecer você a fundo, então, o que você é? Uma mina de ouro? Precisa ficar escavando para chegar no fundo e saber quem você é? Não. Se você tem frutos, seus frutos são acessíveis e se percebe logo de cara. E os frutos não têm a ver só com qualidades, tem a ver com as falhas também. Tem a ver com a sua humanidade. Tem a ver com as suas fragilidades. Jesus chorou a morte de um amigo.
Jesus chorou, Jesus suou sangue com agonia pela cruz. Por que que numa terra onde o meu Deus se tornou humano, eu vou querer ser divino? Porque numa terra que Jesus foi humano, eu preciso de uma religiosidade, falar uma língua estranha, totalmente estranha, performática, para dizer que eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não. A Cristo em mim tem a ver com a minha simplicidade, com a minha humanidade. Do Jesus lá, eu gosto do Jesus retratado no The Chosen, né? Um Jesus muito acessível, muito humano, brincando com crianças, dando risada e tal, e contando piada, né? Então é isso. Eu vejo que o mundo clama por autenticidade. Então seja autêntico, seja quem você é. Isso tem a ver com a sua identidade. Deus não vai usar alguém que você, um personagem que você cria. Deus não vai usar alguém que você materializa. Não, Deus vai usar quem você é. Davi não usou as ferramentas de Saul, porque as ferramentas de Saul, a armadura de Saul, estava condicionada a quem Saul era. Davi foi com aquilo que ele tinha, porque o que ele tinha estava condicionado a quem ele era de fato. Então, o melhor de Deus flui na nossa identidade. O melhor de Deus flui na nossa humanidade. O melhor de Deus flui naquilo que nós somos de fato. Poderoso. Maravilha. E aí, agora? Para fechar, eu agora fiquei com uma responsabilidade grande. Agora você me deixou agora numa situação delicada, mas dentro do que pontuamos aqui, eu queria deixar uma frase que eu carrego na minha vida, que ela diz o seguinte: nunca duvide na escuridão do que Deus já te disse na luz. Então a gente deve sempre, em momentos desafiadores, nas estações, todos nós iremos passar por inverno, outono, né? Chegará o momento da primavera, do florescer, mas a gente deve sempre lembrar do que Deus falou conosco. Independente do tempo, do momento, da estação, tenha convicção do que Deus falou com você. Se você tiver convicção do que Deus te disse, você vai vivenciar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E o novo de Deus existe. E o novo de Deus existe. Amém. Gente, é com grande prazer que eu digo que esse primeiro episódio eu fiquei assim, lisonjeada, alegre, ansiosa, todos os sentimentos possíveis, mas eu te digo uma coisa, estou muito feliz, agradecida a esse Deus maravilhoso por me oportunizar estar aqui nesse momento, compartilhando com tanta sabedoria vindo do reino, porque é de lá, né? É sempre do alto. Não tem livro, é na Bíblia, é no Senhor que vem essa sabedoria. Agradeço a presença de vocês. Agradeço essa disposição pelo reino para falar desse Deus maravilhoso que seguimos e servimos na integridade. Forte abraço, aguardo vocês. Até o próximo episódio.